E olha só, gente, na próxima terça-feira é o Dia Mundial da Prematuridade. E é uma data para reforçar a importância de um atendimento mais adequado para que a criança tenha rápida e plena recuperação. E esse é o assunto do nosso quadro de saúde desta semana. Bom, é nessa terça-feira, então, como eu falei, né, o Dia Mundial da Prematuridade. E para isso a gente vai abrir o nosso espaço hoje aqui para trazer esse tema no Cuide-se no BG. E está aqui no estúdio, portanto, o médico ginecologista e obstetra João Carlos Fantini Scheffer. Falei correto? Obrigada, bem-vindo, doutor. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde ao telespectador. Obrigado pelo convite para falar de um tema que é tão importante, né? E como a gente fala, pode ser comum, né? Muitas famílias, né, dos últimos anos para cá. Quando um bebê é considerado prematuro, doutor? Então, nós consideramos a prematuridade aquele nenenzinho que nasce antes das 37 semanas de gestação, tá? Então, antes disso, ele é considerado prematuro. Existe uma outra classificação que a gente fala que é o prematuro extremo, que é aquele que nasce abaixo das 32 semanas. Então, quanto mais prematuro, mais chance de complicação esse nenenzinho vai ter, tá? Falar que bebê é prematuro, muitas pessoas já levam diretamente, remetem para incubadora. Todo bebê prematuro precisa ir para a incubadora? Ótima pergunta. Tudo vai depender da forma do nascimento. Via de regra, assim. O nenenzinho abaixo de 37 semanas, ele tem uma chance maior de ir para a incubadora porque ele não está totalmente preparado para a vida aqui fora, né? Mas em alguns casos, quando ele está próximo a essa idade gestacional, com 36 semanas, 35, às vezes o nenenzinho não precisa ir para a incubadora. Então, via de regra, quanto mais jovem esse neném, quanto mais prematuro, maior a chance dele precisar da incubadora, dele precisar da UTI neonatal. Agora, doutor, muitas mães podem ter a dúvida assim, poxa, meu primeiro filho foi prematuro e o segundo será? Há essa possibilidade maior? Perfeito. Então, assim, existem alguns fatores de risco para que a mulher tenha um parto prematuro. E o principal deles é justamente ela ter o parto prematuro anterior. Então, daí a importância do segmento de pré-natal e de um pré-natal que a gente chama de alto risco, porque existem algumas medidas que ajudam a tentar prevenir uma nova gestação prematura, uma nova prematuridade naquela gravidez dela. Então, importância principalmente dessa questão de pré-natal para tentar... Responder as perguntas pelo WhatsApp. Vamos a elas, então? Vamos lá. Fábio, tem um bebê com 11 meses, mas nasceu de 27 semanas e passou por 5 cirurgias. A incubadora pode prejudicar em algum momento a criança? Fabi, boa tarde, obrigado pela pergunta. Então, assim, a incubadora justamente ela estava ali para auxiliar a criança que ainda não tinha condição de estar num meio sozinho, né? Às vezes entubada, respirando por aparelhos, porque o pulmão dela ainda não estava totalmente pronto. Eu acredito que ao contrário, né? A incubadora veio ali para ajudar o teu nenenzinho. E de agora para frente também, né? Sem qualquer problema. Exatamente. Qualquer risco. Como assim? A incubadora, de agora para frente, o bebê está com 11 meses, também não deve sofrer nada assim que possa prejudicar por conta da incubadora, não? Não, pela incubadora não. Perfeito, perfeito. Vamos agora à pergunta da Suzana. Verdade que doenças relacionadas à saúde bucal podem levar à prematuridade? E bebê prematuro pode nascer de parto normal? Duas perguntas. Suzana, obrigado pela pergunta também. A questão da saúde bucal é muito importante, inclusive alguns guidelines já colocam o dentista como consulta obrigatória de pré-natal. Tá? Então, a questão da higiene e da saúde bucal é extremamente importante e, sim, é um fator de risco para parto prematuro. A outra pergunta dela é se pode ser parto normal. Parto prematuro pode ser normal? Pode ser normal, mas tudo a gente precisa ver como está a condição daquele parto. O porquê que ela foi indicado parto prematuro, porque ela tem alguma doença e o neném precisa nascer rápido, ou ela entrou em trabalho de parto prematuro, bem como a posição do nenenzinho, que também pode influenciar bastante. A questão de ele nascer pelos pés, como a gente fala, é um parto que é um pouco mais complicado, que às vezes se opta pela cesariana e não pelo parto normal. Por isso, reforçar a importância do pré-natal, da consulta com o médico, né, o acompanhamento. Exatamente. Vamos a mais uma pergunta pelo WhatsApp, agora da Leriane. Quais os cuidados que a gestante precisa ter para evitar um parto prematuro? Então, vamos lá. Leriane, como a gente conversou, principalmente o pré-natal adequado, né? Porque no pré-natal adequado a gente vai conseguir ver qual que é a paciente que tem uma chance maior de ter e a partir dali poder tomar algumas medidas. Hoje em dia a gente tem o ultrassom que se faz lá entre 18 e 24 semanas, que a gente mede o tamanho do colo do útero. E isso se mostrou uma baita de uma ferramenta para tentar ajudar a diminuir isso, tá? Então, aquela paciente que fez o ultrassom mostrou que tem o colo pequenininho,
Então, hoje em dia, a gente tem a progesterona, que é uma medicação que ajuda esse colo não diminuir mais ainda e abrir para o neném nascer. Existe também o pessário vaginal, que tem indicação em alguns casos, né? E basicamente é isso, né? Mas então, existem fatores, às vezes, a essa mãe, pressão alta, um estresse demais, um trauma, de repente, repentino, isso também pode ajudar para um parto prematuro? Pode ajudar. Então, qualquer doença, pressão alta, diabetes, doença de tireoide, lúpus, qualquer doença, principalmente se ela estiver descompensada, é um fator de risco, sim, porque daí o corpo, ele vai, como defesa, ele pode fazer uma ativação inflamatória, e começar a dar as contrações para as pacientes. Tá? Então, doença sim. E a criança nasceu prematura, eu já vi alguns médicos dizendo, nasceu prematura, não é mais prematura. Ela pode ter alguma deficiência, ou na aprendizagem, ou existem às vezes alguns estigmas, né? Nasceu prematura. Não, tem alguma situação que possa vir a trazer algum reflexo nesse sentido? Exatamente. Quanto mais prematuro, mais chance desse nenenzinho, esse bebezinho, complicar até ele chegar numa idade mais avançada. Então, quando ele nasce muito pequenininho, está na incubadora, ele tem chance maior de fazer uma hemorragia, de fazer infecção interna, e isso sim pode atrapalhar ela naquele momento e no futuro também. Quanto mais prematuro, existe a chance dela ter alguma dificuldade de aprendizado? Existe a chance. Quer dizer que ela vai ter? Não necessariamente, mas é um fator de risco para dificuldade no futuro. Tá certo. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? Obrigado. Obrigada mesmo. Ótima tarde, bom fim de semana. Obrigado, tchau, tchau.